Estamos estudando essa 17ª jornada da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. O texto correspondente a esta jornada, ou essa estação de Líbina, é Números capítulo 33 e o versículo 20. Sabemos que assim que eles saíram de Rimon Pérez, eles ficaram em Líbina, eles passaram por Líbina. Já aprendemos que Líbina significa brancura, aquilo que é branco. Uma outra coisa que nós aprendemos também, depois que eles passaram em Ritma, onde ficou evidenciada a incredulidade, a falta de fé, falta de confiança em Deus, eles foram para Rimon Pérez, onde podemos ver a presunção, a autoconfiança, como eles, além de incrédulos, eram pessoas cheias de si mesmas. E aqui nós vemos que Deus tratou, mas Deus, de uma forma tão graciosa, se revela para este povo, se revela para esta nação, como Deus cheio de graça e misericórdia. Embora Ele disciplina o pecador, porque Ele não compactua com o pecado, Ele trata conosco. E Deus, de uma forma tão maravilhosa, no capítulo 15 do livro de Números, que é a passagem correspondente a essa estação de Líbina, nós vamos ver que Ele vai revelando os meios para que o homem possa ser purificado do seu pecado, ser purificado da sua iniquidade. Nós vimos que em Números capítulo 15 e o versículo 2, Deus diz para os filhos de Israel: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Isso é muito sugestivo, porque lá no versículo 30 de Números capítulo 14, Deus diz assim: não entrareis na terra. Por um lado o Senhor diz não entrareis, por outro lado Ele diz entrareis. Isso é muito interessante no aspecto espiritual. Significa que com a incredulidade eles jamais podiam entrar. Enquanto eles ficassem confiando neles mesmos, eles jamais podiam entrar. Ao meio do homem entrar. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver isso de uma forma tão magnífica. Nós vamos descobrir a provisão de Deus em Cristo. Esse capítulo 15 do livro de Números revela para nós a provisão de Deus em Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2, você vai ver que os versículos 1 a 3, Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade que atua nos filhos da desobediência. Você vai ver que Paulo vai dizendo tudo isso. Ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ele vai dizendo todas essas verdades concernente a isso que nós vemos em Ritma e também em Rimon Pérez. A questão da nossa vida de incredulidade, a nossa vida sem Deus, a nossa vida cheia de autoconfiança, de soberba, orgulho e pecado. Só que quando inicia o versículo 4 de Efésios 2, Paulo insere uma frase. Essa frase, ela é muito rica, quando ele diz, mas Deus. Essa frase é formada por uma conjunção adversativa, que após uma negativa, ela estabelece a verdade sobre um determinado assunto. Esta frase, ela revela para nós aquilo que em si, de si por si, é o Evangelho. Então aqui, quando ele diz mas, essa conjunção adversativa é usada dentro do contexto daquilo que nós temos que entender, compreender, que ela existe aqui para fazer um contraste e também uma conexão. Isso é muito rico. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e os versículos 26 a 30, quando Paulo diz: irmãos, descendências de Abraão, e aos que entre vós temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e os seus magistrados, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem cada sábado, condenando-o, cumpriram as profecias, e se bem que não achassem causa alguma de morte, pediram a Pilatos que o fizesse morrer. Quando tinham cumprido tudo o que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo,
Aqui em Antioquia, Paulo está dando um testemunho acerca daquilo que os judeus fizeram contra a pessoa do Senhor Jesus. Esses são os versículos 26 a 29. Agora olha o versículo 30. Paulo diz assim: mas Deus o ressuscitou. Aqui nós vemos mais uma vez essa frase que é uma chave que abre para nós a revelação daquilo que é o Evangelho de Cristo. Assim também, como você vê em Efésios, os versículos 1 a 4, onde diz: mas Deus sendo rico em misericórdia. O versículo 5 ele diz: mesmo quando estávamos mortos. O que é isto? É Ritma, é Rimon Pérez. São as duas estações anteriores: credulidade, presunção, orgulho, cegueira. Tudo isso caracteriza uma vida morta. Estávamos mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então olha essa frase: mas Deus. Ela revela para nós o único caminho que o homem pode, de fato, ser salvo. Deus agora está oferecendo para eles, em meio àquelas trevas do pecado, em meio às trevas da presunção, do orgulho, da incredulidade, o meio de salvação. E a salvação é mas Deus. A salvação, ela não começa em nós. A salvação não começa com a nossa decisão. A salvação começa com a determinação de Deus em salvar o homem. E aqui você vai ver que ele diz: mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você pode notar nesses versículos 4 e 5 de Efésios capítulo 2, 3 palavras: misericórdia, amor e graça. A misericórdia está relacionada à nossa condição presente, isto é, o estado de decadência em que o homem se encontra sem Deus. É justamente isso que nós encontramos aqui nessas duas jornadas, Ritma e Rimon Pérez. Estado de completa ignorância, de incredulidade. Quando chegamos a esta outra palavra, ao amor de Deus, nós somos conduzidos pelo seu Espírito a mergulhar naquilo que é mais profundo em Deus, naquilo que nós jamais poderemos compreender por nós mesmos. O amor de Deus é algo infinito, incalculável, e o homem jamais chegará à compreensão total desse amor divino. E Paulo toca justamente isso. E esse amor, que é a expressão mais profunda do ser de Deus, ele foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Paulo vai nos mostrar isso, ele vai nos revelar esta grandeza, porque isso é algo impressionante. Eu e você temos que ver isso, que Deus, Ele nos salvou por causa do seu amor por nós, esse amor que Ele exerceu por nós. E depois você percebe que Ele vai empilhando misericórdia, amor e depois graça. Porque Paulo não se contenta em dizer apenas uma verdade, ele vai empilhando verdade sobre verdade para nos conduzir a essa visão majestosa do supremo propósito de Deus. E aqui ele insere mais um termo, que é graça. Esse termo sugere que Deus de si por si faz algo para o homem. Ele faz aquilo que é impossível o homem fazer de si mesmo e para si mesmo. Graça é uma palavra muito importante, talvez uma das mais difíceis de se estudar na Bíblia Sagrada, devido à sua profundidade. Mas a graça de Deus, que nessa epístola, o Espírito Santo vai nos mostrar de uma forma tão gloriosa, aqui nessa epístola aos Efésios, revela Deus fazendo algo para o homem. Isso significa que Deus, por meio do seu Espírito, em Cristo Jesus, Ele está se manifestando, se dispensando, se doando ao homem, vindo no estado mais decadente do homem, para poder alcançá-lo, para poder resgatá-lo, para poder livrá-lo da condenação do inferno. E mais uma vez, você nota essa frase, mas Deus. Com essas duas palavras, você chega à introdução da mensagem cristã. A mensagem peculiar e específica que a fé cristã tem para nos oferecer.
No sentido, essas palavras contêm em si e por si a totalidade daquilo que é o Evangelho de Cristo. Veja que essa palavra mas introduz um ponto de transição do estado decaído e desesperador em que o homem vivia sem Deus para a esperança e a consolação do Evangelho. E aqui, depois você nota essas três palavras: a misericórdia, o amor e a graça. A misericórdia se manifesta por causa da pobreza da nossa condição. A graça fala da glória radiante da posição que temos em Cristo. O sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores é misericórdia. E a obra que Deus realiza para nos tornar seus filhos é graça. A misericórdia vem do amor e resulta em graça. Esse é um detalhe muito importante que você tem que ver juntando o capítulo 15 do livro de Números com Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Você vai ter um vislumbre glorioso disso. Porque subitamente o Espírito Santo aqui, usando Moisés, para escrever esse capítulo 15 do livro de Números, era uma situação de profundas trevas. E agora aqui o que Deus vai fazer? Deus vai resgatar o homem, mostrar o caminho da redenção. Aqui nós vemos que não há méritos ou bondade residentes em nós que leve a Deus a nos perdoar. Hoje nós temos que olhar para isso. Somos perdoados porque Deus, na sua livre graça, enviou o seu único filho, o seu amado filho, a este mundo, mundo de pecado, de horror, a esse mundo de vergonha. E ele o enviou à cruz para morrer por nós. Isaías capítulo 53 e o versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre o seu filho, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Isso nós podemos ver algo maravilhoso, porque significa que Deus fez cair sobre ele. Caiu o quê? A sua ira. A ira contra os nossos pecados, a ira contra o pecado. A ira de Deus é uma doutrina que está em toda a Bíblia. É um fato e ninguém poderá contestá-la. Todos nós estamos envolvidos nessa doutrina e dela depende o nosso destino eterno. Nunca entenderemos o amor de Deus enquanto não entendermos a doutrina da ira de Deus. E você, meu irmão e irmã, precisa entender que a ira de Deus é nada mais, nada menos do que a sua manifestação, a sua indignação santa baseada em sua justiça. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 24, você vê que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. E ali ele colocou querubins com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada inflamada significa a espada da justiça de Deus. É a espada da ira, da punição. É Deus punindo o homem por causa do seu pecado. Aqui podemos ver a ira de Deus contra o pecado, contra a rebelião do homem. Você vê que no Novo Testamento, do começo ao fim, essa doutrina, ela está claramente exposta. Você vai ver que o primeiro pregador acerca do Evangelho do Reino foi João Batista. E a sua mensagem estava baseada sobre a doutrina da ira de Deus. Em Mateus 3,7 você vai ver isso. Quando ele diz, vendo aqueles fariseus, saduceus, que vinham ao batismo, ele diz assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, é isso que ele prega. Esta também foi a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem que ele pregou foi a mensagem baseada na justiça de Deus, na sua santa indignação contra o pecado. Em João 3:36, ele disse, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia não crê, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a mesma verdade, de um modo claro. Ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 8, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, ele disse, ninguém vos engane, com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus indica que há dentro dele uma intolerância santa contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a incredulidade, contra a injustiça, contra a perversão do homem, contra o mal.
Se você puder olhar isso na palavra de Deus, essa é a verdade. Nós não temos como mudar. Deus não é complacente com o pecado. Quando ocorre a ira de Deus é porque algo no seu ser essencial, moral, é provocado pelo mal, pelo pecado. E aquilo que está dentro dele deve sair. E que as exigências de sua própria natureza e caráter devem ser preenchidas mediante a ação apropriada da sua parte. Quando você estuda no hebraico a palavra ira, você vai ver que uma das palavras para a ira é kalá, que é empregada especialmente pelo profeta Ezequiel, no capítulo 16 e o versículo 26 do seu livro, quando ele diz assim: também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Essa palavra hebraica, ira, aqui é kalá, significa ser completo, terminado, realizado. Sempre no seu contexto, essa palavra indica que algo foi cumprido, terminado, algo que chegou ao fim. E eu e você temos que saber que quando Deus ira, Ele tem que derramar a sua ira, e a sua ira só cessa quando ela for cumprida. E isso Deus realizou em Cristo Jesus. Deus realizou na pessoa do Senhor Jesus toda essa indignação contra os nossos pecados. Ele derramou sobre o seu próprio Filho, a quem Ele tanto ama, a quem Ele ama eternamente. Então, quando você vai estudando isso, você vai compreendendo o que de fato aconteceu ali em Rimon Pérez e o que está acontecendo em Líbina. Deus mostrando o caminho da redenção. E isso fala profundamente a nós. Quando estudamos o livro de Romanos, você vai deparar com dois aspectos da nossa salvação: o perdão dos nossos pecados e a libertação do poder do pecado. Aqui nós precisamos entender a diferença entre pecado e pecados. Pecado refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Sabemos que há dentro de nós algo que nos motiva, que nos obriga a ter certas inclinações espontâneas que desagradam a Deus, que ferem o caráter santo e justo de Deus. E essas ações que se manifestam nos induz para o caminho da concupiscência. Se você ler Romanos 7, versículos 8, 16 e 17, quando Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui vemos que o pecado é como uma lei que controla os nossos membros. Em Romanos, ainda no capítulo 7, versículo 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então existe algo dentro de nós. Existe algo que nos obriga, que nos induz ao pecado, que nos leva a pecar. Este é o pecado. O pecado é como hábito, é a disposição interior dentro de nós. E os pecados se referem aos atos pecaminosos, individuais, específicos, que nós cometemos exteriormente. Está relacionado às nossas ações, são cometidos um após o outro. Então, na Bíblia, os pecados estão relacionados à nossa conduta, enquanto o pecado está relacionado com a nossa natureza. E para isso, Deus derramou a sua ira contra os nossos pecados e contra o nosso pecado em seu Filho. E o sangue vertido do seu Filho na morte, para satisfazer as exigências de Deus, realiza em nós uma obra profunda. É por isso que nós necessitamos tanto do sangue de Cristo como da cruz de Cristo. O sangue trata com aquilo que fizemos e a cruz trata com aquilo que somos. O sangue nos purifica da corrupção dos pecados e a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. É por causa do sangue de Cristo que fomos justificados diante de Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, olhe bem, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando olhamos para a natureza da queda do homem, vemos que o pecado entra na forma de desobediência para criar, em primeiro lugar, a separação entre Deus e o homem. E ainda o pecado traz ao homem um sentimento de culpa,
pois oferece a Satanás a possibilidade de nos acusar diante de Deus. E aqui é que nós vemos esta grande obra de salvação que Deus realizou em Cristo, ao nosso favor. E essa obra trata com 3 áreas da nossa vida: o pecado, a culpa e a acusação de Satanás. E é pelo sangue de Cristo que Deus tratou com o pecado, com a culpa e com as acusações de Satanás contra nós diante de Deus. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o sangue é para expiação. Por isso, ele relaciona com a nossa posição diante de Deus. Se desejamos entender o poder do sangue de Cristo, temos que compreender o que ele significou para Deus. O sangue é, pois, primariamente para Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo 13, tem uma frase linda que diz assim: quando eu vir o sangue. Isso foi quando Deus mandou o povo de Israel sacrificar um cordeiro e colocar o sangue dele nos umbrais da porta. E aquele sangue nos umbrais, da parte de fora, era para Deus ver. E é isso que Deus vê em nós, a obra de Cristo Jesus. Por isso, nós estamos perdoados. Por isso, Deus realizou esta obra de graça, de amor, de misericórdia por nós. Que você possa compreender isso. Você possa entender essa majestosa, essa sublime obra que Deus está fazendo na sua vida. Que Ele fez e que Ele está fazendo ainda. Agora é o processo de conformação. Porque Ele realizou uma obra completa, plena. E essa obra que nos vivifica, essa obra que nos justifica, essa obra que nos santifica e essa obra que vai nos glorificar. Que Deus te abençoe com esta rica, santa, poderosa palavra. Vamos prosseguir estudando essa 17ª jornada. Agora eles estão em Líbina. Esta é a 17ª jornada ou estação onde o povo de Israel esteve. Você vai ver isso em Números capítulo 33 e o versículo 20. Quando você estuda o capítulo 14 do livro de Números, que é o contexto dessa estação, você vê que o povo de Israel, eles haviam sido derrotados por causa daquela atitude de incredulidade que eles tiveram para com Deus lá na 15ª estação, lá em Ritma. E depois, na 16ª, em Rimon Pérez, eles são derrotados pelos filisteus. Agora, eles estão na 17ª estação. E aqui, como nós sabemos, eu disse para vocês que o significado de Líbina é brancura. Uma coisa clara, branca. Essa estação nos ensina o resgate de Deus. Ela nos fala disto. Porque o capítulo 15, onde nós vamos estudar essa estação aqui do livro de Números, vai nos mostrar isso. Mas eu quero que você note 2 textos muito interessantes. Números capítulo 14, versículo 30, Deus diz para o povo: não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então note, aqui o Senhor diz: não entrareis na terra. Agora em Números capítulo 15, versículo 2, Deus diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Então, primeiro Deus diz: não entrareis. Depois aqui nós vemos: quando entrardes. Ora, o que isso significa? Para nós, no aspecto espiritual, significa muito. Significa, primeiro, que com incredulidade, com presunção, com autossuficiência, que é isso que nós vimos nas 2 estações passadas, tanto em Ritma como em Rimon Pérez, nós sabemos que com a incredulidade, presunção e autoconfiança, ninguém poderá entrar. Então, como é que se entra? Agora, quando você lê o capítulo 15 do livro de Números, focando o Novo Testamento, porque esse capítulo ele lança luz ao Novo Testamento, revelando para nós que poderemos entrar.
Porque o meio de Deus é Cristo. E é isso que nós vamos aprender hoje. Porque toda aquela terra de Canaã revela Cristo. E somente poderemos entrar por meio de Cristo. Cristo é a dádiva de Deus, como também é para nós a habitação de Deus. Quando vivemos uma vida de incredulidade, de presunção, de autoconfiança, nós nunca poderemos estar em Cristo. Nosso Deus não raramente permite que seu povo passe por dificuldades, por lutas, e muitas lutas, com o propósito de levá-los a conhecer as suas próprias misérias. E quando você pode ver isso, quando você passa por duras provas e você pode ver isso, é sinal de maturidade. Muitas vezes as experiências duras pelas quais nós passamos têm em vista o tratamento de Deus com a nossa própria carne, com a nossa presunção, com a nossa incredulidade. Então veja que é isso que nós vamos aprender aqui. Mas você nota que não somente Deus permite que o seu povo passe por dificuldades, mas também Ele revela a eles o socorro bem presente na angústia e traz a verdadeira alegria aos corações. Ele manifesta a sua fidelidade. Isso é muito glorioso quando você tem o privilégio de poder ver isso. Em meio a uma situação até de reprovação, você experimentar a graça de Deus. Imagine quanto louvor gera em nosso coração, quanto nós podemos engrandecer o seu nome por todas as coisas invisíveis e imperceptíveis que são trazidas à luz do nosso próprio coração, coisas que estão ocultas lá dentro, quando nós estamos passando por situações que muitas vezes se revela a nossa incredulidade, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa própria carnalidade. E o Senhor permite, muitas vezes, tais situações para que nós venhamos chegar ao fim de nós mesmos, para que nunca venhamos viver uma vida fazendo provisão para a nossa própria carne. No Novo Testamento, quando você abre sua Bíblia no livro de Efésios, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, você vai ver primeiro Paulo dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então você vai lendo os versículos 1 a 3 de Efésios capítulo 2, e você vai ver isso, você vai ver a profundidade de uma vida pecaminosa, de uma vida alienada de Deus, de uma vida vivida toda segundo o curso do mundo, segundo o espírito da potestade que habita nos filhos da desobediência. Paulo vai tratar de tudo isso. São os versículos 1, 2 e 3 de Efésios capítulo 2. Mas você vai notar que quando ele inicia o versículo 4 e também o 5, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui você vai estudar 3 grandes temas que envolvem toda a Bíblia: a misericórdia, o amor e a graça de Deus. A misericórdia está relacionada à nossa condição presente, isto é, o estado de decadência em que o homem se encontra sem Deus. É justamente isso que encontramos nesses versículos supracitados. Quando chegamos a estudar o amor de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, porque só podemos compreendê-lo com a ajuda do Espírito Santo, a mergulhar naquilo que é mais profundo em Deus, naquilo que nós jamais poderemos compreender por nós mesmos. O amor de Deus é infinito, calculável, e o homem jamais chegará à compreensão total daquilo que é o amor de Deus. O amor de Deus é a parte mais profunda do seu ser, é aquilo que é mais profundo em Deus. Todo ser de Deus é amor. Então você vai perceber que todo esse capítulo 15 de Números vai nos falar disso.
do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E Paulo trata disso aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Os versículos 4 e 5. Esse profundo amor. Veja que ele começa assim, mas Deus. Que frase linda. Quando ele diz mas, é que nós temos uma conjunção. Essa conjunção, ela sugere um contraste. Ela não apenas sugere um contraste, mas também ela estabelece uma conexão. Então aqui nós temos duas coisas. A conexão e o contraste. E com essas duas palavras, mas Deus, chegamos à introdução daquilo que é a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã, a mensagem peculiar e específica que a fé cristã tem para nos oferecer. No sentido, essas duas palavras, mas Deus, contém em si e por si a totalidade do Evangelho de Cristo Jesus, do Evangelho que os apóstolos pregaram. Quando ele diz assim, mas, então aqui nós vemos que introduz um ponto de transição do estado decaído, desesperador que nós vivíamos, para a esperança e consolação que nós temos em Cristo. Esta é a verdade do Evangelho para nós. Então quando Paulo diz, mas Deus, aqui ele está revelando a totalidade da vida cristã. Então, quando você estuda sobre a misericórdia de Deus, porque primeiro vemos Deus dizendo, não entrarão. Agora Deus diz que eles vão entrar. Nós sabemos sim, primeiro, Deus não é complacente com o pecado. Deus tratou com aqueles pecadores. Veja, sempre que o povo pecou, o povo teve que ser tratado, mesmo que toda a congregação fora contaminada pela rebeldia, pelo pecado daqueles 10 espias. E nós vemos depois o julgamento de Deus quando eles caíram mortos, derrotados pelos filisteus. E de certo modo, tudo isso, essa derrota atingiu todo o povo de Israel. Podemos até dizer que essa derrota atingiu também a Moisés, atingiu Arão, atingiu Caleb, atingiu Josué, porque eles viram seus irmãos mortos ali. Foi uma tragédia. Toda aquela nação agora estava debaixo daquele pecado, da consequência daquele pecado. Assim também como a Bíblia diz, por causa do pecado de um só homem, todos pecaram. Todos nós herdamos, através dos genes e cromossomos de Adão, a natureza pecaminosa. Então você vê que agora Deus diz que eles não vão entrar. Mas agora Deus diz que eles poderão possuir a terra, que eles irão possuir a terra. Agora Deus vai estabelecer o princípio para isso. Isto é, com a incredulidade não podiam entrar. Com a autoconfiança não podiam entrar. Com as armas deles, eles não podiam entrar. Eles só poderiam entrar com o meio que Deus estabeleceu, para que não somente eles, mas para nós também, porque esta é a realidade cristã, a qual estamos vivendo à luz das lições que temos que aprender nessas jornadas. Nós também temos que entrar. Cristo, Ele é o caminho. E aqui nós aprendemos sobre o que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se manifesta por causa da pobreza da nossa condição. Mas também nós temos que aprender sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus fala da glória radiante, da posição que agora nós temos na salvação em Cristo Jesus. O sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores é misericórdia. E a obra que Deus realiza por nós, tornando-nos seus filhos, é graça. A misericórdia vem do amor e resulta na graça. É isso que nós aprendemos no Novo Testamento. É isso que esse capítulo 15 do livro de Números vai nos mostrar. Aqui você vai ver vários sacrifícios. Aqui você vai notar vários níveis de sacrifícios. E isso é importante, porque quando você lê sobre esses sacrifícios, você vai aprender que esses sacrifícios nos falam de aspectos da obra de Cristo.
aquilo que ele realizou para a satisfação da justiça de Deus, aquilo que ele realizou para poder nós, eu e você, sermos aceitos como filhos de Deus, para que a nossa culpa fosse removida, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a sua cruz se tornasse em nossa vida a expressão da sua vitória e da vida que nós temos que viver para agradar a Deus. Esta é a verdade, este é o ensino, e é tudo isso que nós aprendemos aqui. Quando você abre esse capítulo 15, você vai ser confrontado com esta maravilhosa realidade. Veja, primeiro nós havíamos visto uma sentença solene: não entrareis na terra. Aqui nós temos uma lição. A lição que somos tão tardios em aprender. O quanto nós não conseguimos enxergar o quanto somos indignos, o quanto nós somos carentes, o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus, o quanto nós não podemos confiar na nossa própria carne. Esta é a lição que nós temos que aprender. Por outro lado, quando lemos as palavras, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, aqui nós temos a grande e preciosa lição. Seguramente, aqui nós temos a salvação que vem do Senhor. Salvação é um ato soberano de Deus. Nessas duas solenes declarações, nós podemos aprender o fracasso do homem e a fidelidade de Deus. Se encaramos o assunto do ponto de vista humano, a sentença é: não entrareis na terra. Mas se a encararmos a questão do ponto de vista de Deus, podemos nós dizer: vamos entrar, porque é uma obra de Deus. Salvação é uma obra segura. A salvação que Deus nos deu não é uma salvação para um final de semana. A salvação que Ele nos deu é uma salvação eterna. Em nós, por natureza, habita a derrota, o fracasso. Nós não nascemos pecadores eleitos, nós nascemos pecadores condenados. Nós estávamos condenados, mas, não esqueça, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de nós. O versículo 8 de Efésios, capítulo 2 diz: é dom de Deus. O homem fracassa, mas Deus é fiel. O homem, ele coloca tudo a perder, mas Deus restaura tudo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Graças a Deus que o Evangelho é assim. Graças a Deus que a nossa salvação foi assim. Um ato soberano de Deus. Que você possa compreender isso. Esta é a lição de Líbna. Aqui no capítulo 15 de Números, nós vamos aprender isso. A restauração de Deus, a purificação de Deus. Nós estávamos imundos. Nós vivíamos uma vida imunda. Nós tínhamos uma vida toda ela maculada pelo pecado, mas fomos lavados completamente pelo sangue de Cristo Jesus. E você tem que compreender isso. Que a obra de Deus é tão profunda em você pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê a obra de Cristo. E segundo essa perspectiva de Deus, Ele vê essa obra consumada nele. A nossa redenção, a nossa salvação já está consumada em Deus. Deus é eterno. O passado, o presente e o futuro ocorre instantaneamente dentro dele. E Ele vê em nós esta obra consumada. Ele já nos vê tão puros como é o seu Filho Jesus, sem mácula, sem ruga, nenhuma imperfeição do próprio pecado. Graças a Deus, porque esta é a salvação em Deus, esta é a salvação que está
consumada no próprio ser de Deus, a qual nós estamos vendo Ele hoje, pelo seu Espírito Santo, operar essa salvação dia após dia, de glória em glória. Estamos estudando essa 17ª jornada da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. O texto correspondente a esta jornada, ou essa estação de Líbina, é Números capítulo 33 e o versículo 20. Sabemos que assim que eles saíram de Rimon Pérez, eles ficaram em Líbina, eles passaram por Líbina. Já aprendemos que Líbina significa brancura, aquilo que é branco. Uma outra coisa que nós aprendemos também, depois que eles passaram em Ritma, onde ficou evidenciada a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, eles foram para Rimon Pérez, onde podemos ver a presunção, a autoconfiança, como eles, além de incrédulos, eram pessoas cheias de si mesmas. E aqui nós vemos que Deus tratou, mas Deus, de uma forma tão graciosa, se revela para este povo, se revela para esta nação, como Deus cheio de graça e misericórdia. Embora Ele disciplina o pecador, porque Ele não compactua com o pecado, Ele trata conosco. E Deus, de uma forma tão maravilhosa, no capítulo 15 do livro de Números, que é a passagem correspondente a essa estação de Líbina, nós vamos ver que Ele vai revelando os meios para que o homem possa ser purificado do seu pecado, ser purificado da sua iniquidade. Nós vimos que em Números capítulo 15 e o versículo 2, Deus diz para os filhos de Israel: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Isso é muito sugestivo, porque lá no versículo 30 de Números capítulo 14, Deus diz assim: não entrareis na terra. Por um lado o Senhor diz: não entrareis. Por outro lado Ele diz: entrareis. Isso é muito interessante no aspecto espiritual. Significa que com a incredulidade eles jamais podiam entrar. Enquanto eles ficassem confiando neles mesmos, eles jamais podiam entrar. Ao meio do homem entrar. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver isso de uma forma tão magnífica. Nós vamos descobrir a provisão de Deus em Cristo. Esse capítulo 15 do livro de Números revela para nós a provisão de Deus em Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2, você vai ver que os versículos 1 a 3, Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade que atua nos filhos da desobediência. Você vai ver que Paulo vai dizendo tudo isso. Ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ele vai dizendo todas essas verdades concernente a isso que nós vemos em Ritma e também em Rimon Pérez. A questão da nossa vida de incredulidade, a nossa vida sem Deus, a nossa vida cheia de autoconfiança, de soberba, orgulho e pecado. Só que quando inicia o versículo 4 de Efésios 2, Paulo insere uma frase. Essa frase, ela é muito rica, quando ele diz: mas Deus. Essa frase é formada por uma conjunção adversativa, que após uma negativa, ela estabelece a verdade sobre um determinado assunto. Esta frase, ela revela para nós aquilo que em si, de si por si, é o Evangelho. Então aqui, quando ele diz mas, essa
conjunção adversativa é usada dentro do contexto daquilo que nós temos que entender, compreender que ela existe aqui para fazer um contraste e também uma conexão. Isso é muito rico. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e os versículos 26 a 30, quando Paulo diz: irmãos, descendências de Abraão, e aos que entre vós temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e os seus magistrados, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem cada sábado, condenando-o, cumpriram as profecias, e se bem que não achassem causa alguma de morte, pediram a Pilatos que o fizesse morrer. Quando tinham cumprido tudo o que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Aqui em Antioquia, Paulo está dando um testemunho acerca daquilo que os judeus fizeram contra a pessoa do Senhor Jesus. Esses são os versículos 26 a 29. Agora olha o versículo 30. Paulo diz assim: mas Deus o ressuscitou. Aqui nós vemos mais uma vez essa frase que é uma chave que abre para nós a revelação daquilo que é o Evangelho de Cristo. Assim também, como você vê em Efésios, os versículos 1 a 4, onde diz: mas Deus sendo rico em misericórdia. O versículo 5 ele diz: mesmo quando estávamos mortos. O que é isto? É Ritma, é Rimon Pérez. São as duas estações anteriores: credulidade, presunção, orgulho, cegueira. Tudo isso caracteriza uma vida morta. Estávamos mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então olha essa frase: mas Deus. Ela revela para nós o único caminho que o homem pode, de fato, ser salvo. Deus agora está oferecendo para eles, em meio àquelas trevas do pecado, em meio às trevas da presunção, do orgulho, da incredulidade, o meio de salvação. E a salvação é mas Deus. A salvação, ela não começa em nós. A salvação não começa com a nossa decisão. A salvação começa com a determinação de Deus em salvar o homem. E aqui você vai ver que ele diz: mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você pode notar nesses versículos 4 e 5 de Efésios capítulo 2, 3 palavras: misericórdia, amor e graça. A misericórdia está relacionada à nossa condição presente, isto é, o estado de decadência em que o homem se encontra sem Deus. É justamente isso que nós encontramos aqui nessas duas jornadas, Ritma e Rimon Pérez. Estado de completa ignorância, de incredulidade. Quando chegamos a esta outra palavra, ao amor de Deus, nós somos conduzidos pelo seu Espírito a mergulhar naquilo que é mais profundo em Deus, naquilo que nós jamais poderemos compreender por nós mesmos. O amor de Deus é algo infinito, incalculável, e o homem jamais chegará à compreensão total desse amor divino. E Paulo toca justamente isso. E esse amor, que é a expressão mais profunda do ser de Deus, ele foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Paulo vai nos mostrar isso, ele vai nos revelar essa grandeza, porque isso é algo impressionante. Eu e você temos que ver isso, que Deus, Ele nos salvou por causa do seu amor por nós, esse amor que Ele exerceu por nós. E depois você percebe que Ele vai empilhando misericórdia, amor e depois graça. Porque Paulo não se contenta em dizer apenas uma verdade, ele vai empilhando verdade sobre verdade para nos conduzir a essa visão majestosa do supremo propósito de Deus. E aqui ele insere mais um termo, que é graça. Esse termo sugere que Deus de si por si faz algo para o homem. Ele faz aquilo que é impossível o homem fazer de si mesmo e para si mesmo. Graça é uma palavra muito importante, talvez uma das mais difíceis
de se estudar na Bíblia Sagrada, devido à sua profundidade. Mas a graça de Deus, que nessa epístola, o Espírito Santo vai nos mostrar de uma forma tão gloriosa, aqui nessa epístola aos Efésios, revela Deus fazendo algo para o homem. Isso significa que Deus, por meio do seu Espírito, em Cristo Jesus, Ele está se manifestando, se dispensando, se doando ao homem, vindo no estado mais decadente do homem, para poder alcançá-lo, para poder resgatá-lo, para poder livrá-lo da condenação do inferno. E mais uma vez, você nota essa frase, mas Deus. Com essas duas palavras, você chega à introdução da mensagem cristã. A mensagem peculiar e específica que a fé cristã tem para nos oferecer. No sentido, essas palavras contêm em si e por si a totalidade daquilo que é o Evangelho de Cristo. Veja que essa palavra mas introduz um ponto de transição do estado decaído e desesperador em que o homem vivia sem Deus para a esperança e a consolação do Evangelho. E aqui, depois você nota essas três palavras: a misericórdia, o amor e a graça. A misericórdia se manifesta por causa da pobreza da nossa condição. A graça fala da glória radiante da posição que temos em Cristo. O sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores é misericórdia. E a obra que Deus realiza para nos tornar seus filhos é graça. A misericórdia vem do amor e resulta em graça. Esse é um detalhe muito importante que você tem que ver juntando o capítulo 15 do livro de Números com Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Você vai ter um vislumbre glorioso disso. Porque subitamente o Espírito Santo aqui, usando Moisés, para escrever esse capítulo 15 do livro de Números, era uma situação de profundas trevas. E agora aqui o que Deus vai fazer? Deus vai resgatar o homem, mostrar o caminho da redenção. Aqui nós vemos que não há méritos ou bondade residentes em nós que leve a Deus a nos perdoar. Hoje nós temos que olhar para isso. Somos perdoados porque Deus, na sua livre graça, enviou o seu único filho, o seu amado filho, a este mundo, mundo de pecado, de horror, a esse mundo de vergonha. E ele o enviou à cruz para morrer por nós. Isaías capítulo 53 e o versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre o seu filho, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Isso nós podemos ver algo maravilhoso, porque significa que Deus fez cair sobre ele. Caiu o quê? A sua ira. A ira contra os nossos pecados, a ira contra o pecado. A ira de Deus é uma doutrina que está em toda a Bíblia. É um fato e ninguém poderá contestá-la. Todos nós estamos envolvidos nessa doutrina e dela depende o nosso destino eterno. Nunca entenderemos o amor de Deus enquanto não entendermos a doutrina da ira de Deus. E você, meu irmão e irmã, precisa entender que a ira de Deus é nada mais, nada menos do que a sua manifestação, a sua indignação santa baseada em sua justiça. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 24, você vê que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. E ali ele colocou querubins com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada inflamada significa a espada da justiça de Deus. É a espada da ira, da punição. É Deus punindo o homem por causa do seu pecado. Aqui podemos ver a ira de Deus contra o pecado, contra a rebelião do homem. Você vê que no Novo Testamento, do começo ao fim, essa doutrina, ela está claramente exposta. Você vai ver que o primeiro pregador acerca do Evangelho do Reino foi João Batista. E a sua mensagem estava baseada sobre a doutrina da ira de Deus. Em Mateus 3,7 você vai ver isso. Quando ele diz, vendo aqueles fariseus, saduceus, que vinham ao batismo, ele diz assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, é isso que ele prega. Esta também foi a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem que ele pregou foi a mensagem baseada na justiça de Deus, na sua santa indignação contra o pecado. Em João 3, 36,
Ele disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia não crê, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a mesma verdade, de um modo claro. Ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 8, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, ele disse: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus indica que há dentro dele uma intolerância santa contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a incredulidade, contra a injustiça, contra a perversão do homem, contra o mal. Se você puder olhar isso na palavra de Deus, essa é a verdade. Nós não temos como mudar. Deus não é complacente com o pecado. Quando ocorre a ira de Deus é porque algo no seu ser essencial, moral, é provocado pelo mal, pelo pecado. E aquilo que está dentro dele deve sair. E que as exigências de sua própria natureza e caráter devem ser preenchidas mediante a ação apropriada da sua parte. Quando você estuda no hebraico a palavra ira, você vai ver que uma das palavras para ira é calá, que é empregada especialmente pelo profeta Ezequiel, no capítulo 16 e o versículo 26 do seu livro, quando ele diz assim: também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Essa palavra hebraica, ira, aqui é calá, significa ser completo, terminado, realizado. Sempre no seu contexto, essa palavra indica que algo foi cumprido, terminado, algo que chegou ao fim. E eu e você temos que saber que quando Deus ira, Ele tem que derramar a sua ira, e a sua ira só cessa quando ela for cumprida. E isso Deus realizou em Cristo Jesus. Deus realizou na pessoa do Senhor Jesus toda essa indignação contra os nossos pecados. Ele derramou sobre o seu próprio Filho, a quem Ele tanto ama, a quem Ele ama eternamente. Então, quando você vai estudando isso, você vai compreendendo o que de fato aconteceu ali em Rimon Pérez e o que está acontecendo em Líbina. Deus mostrando o caminho da redenção, e isso fala profundamente a nós. Quando estudamos o livro de Romanos, você vai deparar com dois aspectos da nossa salvação: o perdão dos nossos pecados e a libertação do poder do pecado. Aqui nós precisamos entender a diferença entre pecado e pecados. Pecado refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Sabemos que há dentro de nós algo que nos motiva, que nos obriga a ter certas inclinações espontâneas que desagradam a Deus, que ferem o caráter santo e justo de Deus. E essas ações que se manifestam nos induz para o caminho da concupiscência. Se você ler Romanos 7, versículos 8, 16 e 17, quando Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui vemos que o pecado é como uma lei que controla os nossos membros. Em Romanos, ainda no capítulo 7, versículo 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então existe algo dentro de nós. Existe algo que nos obriga, que nos induz ao pecado, que nos leva a pecar. Este é o pecado. O pecado é como hábito, é a disposição interior dentro de nós. E os pecados se referem aos atos pecaminosos, individuais, específicos, que nós cometemos exteriormente. Está relacionado às nossas ações, são cometidos um após o outro. Então, na Bíblia, os pecados estão relacionados à nossa conduta, enquanto o pecado está relacionado com a nossa natureza. E para isso, Deus derramou a sua ira contra os nossos pecados e contra o nosso pecado em seu Filho. E o sangue vertido do seu Filho na morte, para satisfazer as exigências de Deus, realiza em nós uma obra profunda. É por isso que nós necessitamos
tanto do sangue de Cristo como da cruz de Cristo. O sangue trata com aquilo que fizemos e a cruz trata com aquilo que somos. O sangue nos purifica da corrupção dos pecados e a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. É por causa do sangue de Cristo que fomos justificados diante de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, olhe bem, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando olhamos para a natureza da queda do homem, vemos que o pecado entra na forma de desobediência para criar, em primeiro lugar, a separação entre Deus e o homem. E ainda o pecado traz ao homem um sentimento de culpa, pois oferece a Satanás a possibilidade de nos acusar diante de Deus. E aqui é que nós vemos esta grande obra de salvação que Deus realizou em Cristo, ao nosso favor. E essa obra trata com 3 áreas da nossa vida: o pecado, a culpa e a acusação de Satanás. E é pelo sangue de Cristo que Deus tratou com o pecado, com a culpa e com as acusações de Satanás contra nós diante de Deus. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o sangue é para expiação. Por isso, ele relaciona com a nossa posição diante de Deus. Se desejamos entender o poder do sangue de Cristo, temos que compreender o que ele significou para Deus. O sangue é, pois, primariamente para Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo 13, tem uma frase linda que diz assim: quando eu vir o sangue. Isso foi quando Deus mandou o povo de Israel sacrificar um cordeiro e colocar o sangue dele nos umbrais da porta. E aquele sangue nos umbrais, na parte de fora, era para Deus ver. E é isso que Deus vê em nós, a obra de Cristo Jesus. Por isso, nós estamos perdoados. Por isso, Deus realizou esta obra de graça, de amor, de misericórdia por nós. Que você possa compreender isso. Você possa entender essa majestosa, essa sublime obra que Deus está fazendo na sua vida. Que Ele fez e que Ele está fazendo ainda. Agora é o processo de conformação. Porque Ele realizou uma obra completa, plena. E essa obra que nos vivifica, essa obra que nos justifica, essa obra que nos santifica e essa obra que vai nos glorificar. Que Deus te abençoe com esta rica, santa, poderosa palavra. Nós estamos estudando a 17ª estação, que é Líbina. Nós sabemos que a estação anterior a essa, em Rimon Pérez, Deus diz para os filhos de Israel, isso está em Números capítulo 14 e o versículo 30, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aqui Deus diz, em Rimon Pérez, a 16ª estação, que eles não iriam entrar. Mas, quando agora eles avançam um pouquinho, eles chegam em Líbina, a 17ª estação, que está lá em Números capítulo 33 e o versículo 20. Aí você vem aqui para Números capítulo 15, versículo 2, Deus diz, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Então, primeiro, nós vemos Deus dizendo, não entrareis. Agora, vemos Deus dizer, entrareis. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos estudar sobre isso. Então, primeiro, no versículo 30 de Números 14, diz, não entrareis. Aqui nós temos o lado sombrio e humilhante, o lado que revela o nosso fracasso, nossa queda, nossa herança pecaminosa, a nossa vida em Adão. Nascemos como pecadores condenados, não pecadores eleitos para o céu. Nós nascemos condenados ao inferno. Mas graças a Deus, que Deus também diz aqui,
entrareis. Há também esse entrareis. E por que nós temos isso? Porque nós temos agora uma oferta em Cristo, uma proposta em Cristo. Esta é a salvação. Cristo entrou em cena e nele tudo está assegurado para a glória de Deus. É o propósito de Deus constituir Cristo como cabeça sobre todas as coisas, e Ele nos deu Cristo. Este é o plano de Deus. Não há coisa alguma em que Adão tenha falhado que Cristo não tenha restaurado. Tudo está estabelecido sobre uma nova base, e esta base, este fundamento é Cristo. Ele é o cabeça de uma nova criação, o herdeiro de todas as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então veja isso, quando você volta lá atrás, desde o final do capítulo 11 de Gênesis, e você vem percorrendo, você vê que Deus fez uma promessa a Abraão. Ele ratificou esta promessa a Isaac e a Jacó. Mesmo os filhos de Israel, estando escravos no Egito, lá no Egito, ele separou Moisés, o levou lá para o deserto de Midian. E ali ele o preparou através do silêncio, através do tempo, através da obscuridade. E quando ele já tinha 80 anos, Deus lhe apareceu e revelou o seu plano. Não todo de uma vez, mas passo a passo. Moisés foi conhecendo este maravilhoso plano de Deus. E agora nós vemos numa situação quando o povo estava prestes a entrar, isso lá na 15ª estação, em Ritma. Eles não quiseram, foram incrédulos. Depois, na 16ª, em Rimon Pérez, foram presunçosos, autoconfiantes, e aqui fracassaram, foram julgados. E ali muitos caíram mortos, porque eles tentaram tomar a terra na sua própria força. Há um meio, nós por nós e de nós não temos mérito algum para poder alcançar a salvação. Salvação é um dom de Deus. Salvação é uma proposta em Cristo. Somente em Cristo nós poderemos ser salvos. Por isso o Senhor Jesus, Ele é o herdeiro de todas as promessas que Deus fez. O governo de Deus está sobre Cristo e Ele, somente Ele é digno de toda glória. Nós não podemos ver a salvação fora de Cristo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que Adão falhou, Adão fracassou, mas o último Adão, que é Cristo, ele realizou uma obra perfeita lá na cruz do Calvário. E agora Deus diz, sim, nós podemos entrar. Primeiro, nós vimos lá no versículo 30 de Números capítulo 14, Deus dizendo, não entrareis. Agora, em Números 15 e o versículo 2, nós vemos sim, Deus dizendo sim, vocês vão entrar. Em Adão nós temos o não, em Cristo nós temos sim. Amados, irmãos e irmãs, escute, não existe não quando se trata de Cristo. Tudo em Cristo é sim. Tudo está divinamente estabelecido. Tudo está consumado. E porque é assim, Deus pôs o seu selo, o selo do Espírito Santo, que todos os cristãos agora possuem. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 22. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Percebe? Em Cristo não existe não, em Cristo existe sim. Poderemos entrar? Sim. Então, meus irmãos e irmãs,
As primeiras linhas do capítulo 15 de Números devem ser lidas à luz de todo o Evangelho de Deus, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada. Faz parte de toda a história dos caminhos de Deus com o seu povo neste mundo. Você vê lá em Números capítulo 14, Israel tinha perdido todo o direito à terra. Eles mereciam agora serem mortos ali mesmo no deserto, caírem mortos ali no deserto. Mas, amados irmãos, a preciosidade da graça de Deus é que Deus agora coloca um meio para que eles pudessem entrar naquela terra, possuir aquela terra. Sabemos que Deus levantou uma geração nova que a possuiu. Deus levantou uma geração que pôde conquistá-la. Mas aquela conquista da terra era apenas um passo, porque a verdadeira terra a qual Deus estava dando para eles não era Canaã, era a verdadeira posse, sublime posse espiritual que nós encontramos tanto no capítulo 3 como no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. É o repouso de Deus. Nada pode ser mais abençoado e mais certo do que tudo isto. Deus, Ele sobrepõe-se a todas as nossas falhas, a toda a nossa pecaminosidade, a todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós fazemos por nós mesmos, de nós mesmos, e não o agradamos, Deus sobrepõe a isso. Ele age tão poderosamente. Foi o que Ele fez aqui no capítulo 15. Você percebe que de uma maneira súbita, Deus reage, Deus age, Deus toma uma posição clara e firme para poder mostrar para este povo a sua misericórdia e a sua graça. E é justamente isso que Ele está fazendo. Isso é muito sério para nós. Tem que ser uma coisa muito séria encarar a salvação dentro dessa perspectiva. É inteiramente impossível que uma simples promessa de Deus não seja cumprida. Todas as suas promessas vão cumprir. Seria possível que a conduta dos descendentes de Abraão, daqueles israelitas, frustrasse o propósito eterno de Deus ou impedisse o cumprimento das promessas incondicionais que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó? Será que Deus iria parar no meio do caminho porque aqueles homens foram incrédulos? Porque aqueles 10 espias foram incrédulos e semearam um espírito de incredulidade no meio do povo? Isso é impossível. Se a geração que saiu do Egito recusou entrar em Canaã, o Senhor podia suscitar até mesmo pedras. Daquelas areias do deserto, Ele poderia suscitar filhos para poder possuir aquela terra, trazer uma nova descendência. Ele poderia fazer isso para poder sustentar suas promessas. E isto é que nos ajuda a entender o caráter de Deus, entender esse capítulo 15 do livro de Números, a sua beleza, a sua força incontestável. Veja que esse capítulo, ele sucede depois de nós vermos o fracasso da nação de Israel no capítulo 14. Isso é muito lindo. Este é um dos quadros mais extraordinários do Antigo Testamento. Você poder contemplar a misericórdia de Deus. Você poder contemplar a beleza do amor de Deus. Aqui nós vemos como que o sol da justiça raiando para a nação de Israel. Antes nós vemos as nuvens sombrias e ameaçadoras do julgamento de Deus. Mas naquele momento, Deus, ele se levanta para poder confirmar as suas promessas, para confirmar a sua palavra. Nós temos que entender, Deus é fiel. Deus nunca se arrepende dos seus dons e nem da sua vocação. E por isso ainda que uma geração incrédula pudesse murmurar, rebelar-se milhares de vezes, nada vai impedir que ele alcance o seu propósito. Apesar de mim, apesar de você,
Meu irmão e irmã, entenda, Deus vai alcançar o seu propósito. Por isso nós precisamos humilhar o nosso coração diante dele. Não podemos permitir ser reprovados. Não podemos dar lugar à presunção, à incredulidade ao nosso coração ou em nosso coração. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que ele nos tome pela mão e nos guie nessa jornada, para que nós não venhamos viver uma vida que não corresponda com o caráter de Deus. Eis aqui o lugar divino do repouso, da fé, em todo o tempo. Aqui nós encontramos o abrigo seguro para a nossa própria vida em meio ao naufrágio, por causa da nossa própria incredulidade, por causa das nossas disposições naturais, as quais nós muitas vezes permitimos que sempre se manifeste contra a fé, contra a vontade de Deus, contra o plano e o propósito de Deus. Como nós somos carentes da ajuda de Deus, como nós necessitamos de que o Espírito Santo nos tome e possa nos conduzir por essa jornada espiritual na qual Deus nos chamou a viver nessa geração. Meus amados, sempre que o homem entra em cena, ele fracassa. Sempre que o homem tenta querer de si por si mesmo agradar a Deus, ele fracassa. Deus levantou Cristo em ressurreição e todos nós que cremos nele somos colocados sobre esta base, uma base inteiramente nova. Nós somos unidos a ele, ao Senhor Jesus ressuscitado e glorificado, e assim nós permanecemos nele, nós estamos sendo edificados nele, porque só Cristo agradou a Deus, e toda a vida que agradou a Deus é Cristo. Somente Cristo agradou a Deus, e sua vida é a nossa vida. Tudo está posto sobre essa base, e ninguém pode impedir isso. Eu e você estamos em Cristo. Temos que compreender a grandeza, a majestade, a maravilha de estarmos nesta posição irrevogável. Mas para isso, temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência. Você precisa compreender isso. Você tem que entender essa verdade. Você não pode viver uma vida que contraria este princípio espiritual. Lendo o capítulo 15 de Números, você vai perceber isso. A geração rebelde tinha de ser posta à parte. Aqueles que se rebelaram contra Deus tinham que ser tratados, disciplinados, julgados. Mas o propósito eterno de Deus, o propósito eterno da graça de Deus tem de permanecer. E todas as suas promessas hão de realizar. Nós temos que ver isso com muita clareza. Embora quando estudamos aqui o capítulo 15 do livro de Êxodo, se você for olhar, você vai ver ali vários sacrifícios. Não trataremos aqui das instruções maravilhosas contidas nesses diferentes sacrifícios apresentados aqui nesse capítulo. Se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer um estudo no livro de Levítico, onde você vai ver detalhadamente esses sacrifícios. Aqui são aspectos de Cristo, aspectos da obra de Cristo. Mas apenas aqui eu quero acrescentar os direitos que Deus exige e que nós precisamos tomar conhecimento dos nossos pecados, da nossa ignorância. E o que nós aprendemos aqui nesse capítulo 15 de Números, é que Deus não é complacente com o nosso pecado. Deus não vira as costas para o nosso pecado, Ele trata com o nosso pecado. A sua santidade não pode ser reduzida à medida da nossa mentalidade, da nossa inteligência. O que você tem que saber é que a graça fez provisão para os pecados, até mesmo para a nossa ignorância. A santidade de Deus exige que os nossos pecados sejam julgados e confessados. Todo coração sincero irá adorar Deus por isso, de saber que os nossos pecados foram julgados em Cristo. Todos os nossos pecados foram confessados. Nós vemos ali na cruz do Calvário essa magnífica e estupenda obra. Porque o que seria de nós sem essa provisão da graça de Deus em Cristo lá na cruz? E graças a Deus que Deus se satisfez, a sua santidade, a sua justiça,
foram satisfeitas pela oferta que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E agora nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque vivemos na base daquilo que é Cristo, na base daquilo que Cristo fez. Você tem que ter uma visão disso à luz do Novo Testamento. Isto é Líbina. Líbina fala da obra da purificação por meio do sacrifício que Cristo realizou. Agora você tem que entender que todos os teus pecados estão eternamente perdoados. Você tem que entender que você está numa nova base, você está em Cristo. Sua vida está fundamentada nele, você vive nele, você vive para ele. Esta é a salvação de Deus. Esta é a obra que Deus fez para você. É o que Ele está realizando na sua vida para que você tenha paz. Sabe por que você tem paz? Porque você foi justificado. Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos. Não baseado em nossa justiça, mas baseado na justiça de Cristo realizada ao nosso favor. Isto é maravilhoso, isto é grandioso. Esta é a lição de Líbina, a lição da misericórdia de Deus, a lição da graça de Deus, a lição do amor de Deus, em face à completa ignorância, em face à completa pecaminosidade do próprio homem, em face à sua própria incredulidade. Deus se revelou a nós, trazendo-nos a salvação em Cristo Jesus. E o seu Espírito está aplicando esta salvação na nossa própria vida. A salvação objetiva foi aquilo que Cristo fez. A salvação subjetiva é aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora em nós, levando-nos a viver essa salvação na experiência prática, dia após dia. Aquilo que Paulo diz no versículo 30 de Efésios capítulo 4. Não entristeçais o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Graças a Deus que Ele está realizando esta obra em nós. Que Ele te abençoe com a sua palavra.